chegamos então ao tópico de conversas difíceis. Ninguém gosta dessas conversas, senão elas não seriam difíceis, mas elas são importantes. Se você já me viu falar por aqui, você vai ter visto o livro da Brené Brown. Tem alguns que eu acompanho, sigo por aqui. A gente tem A Coragem para Liderar, que é esse aqui. Eu estou puxando aqui da estante. Esse daqui. E tem também A Coragem de Ser Imperfeito, o outro está ali em cima. Mas tem muitos outros livros dessa autora que ajudam a gente a pensar sobre conversas difíceis em ambientes diferentes, tá? Esse aqui é o que eu mais recomendo em relação ao trabalho, porque ele fala sobre liderança. Mas, eu vou até pegar aqui em cima para vocês, mas o capítulo 5 desse livro aqui também fala sobre a coragem de ser imperfeito. Ele fala no capítulo 5 sobre lideranças corajosas, né? Aplicada também a outros ambientes profissionais. Mas a gente que trabalha diretamente com as pessoas, é muito importante que a gente entenda momentos de conversas difíceis. Conversas difíceis, relações saudáveis, né? Tem muita gente que fala dessa dinâmica, dessa associação. Então, o que a gente tem, né, de conversas difíceis? Durante a entrevista, é muito comum que a pessoa traga situações que a gente tenha dúvida, situações que a gente fique querendo saber mais, que a gente, por exemplo, tem alguma situação algo que a pessoa conte que não seja tão aprovado assim. E aí a gente tem que lembrar do que a gente viu há poucos, né, no módulo em que a gente falava do papel do entrevistador. O foco é o entrevistado, tá? Mas não quer dizer que a gente vá consentir com tudo. Lembrem disso. Algumas coisas a gente vai deixar passar, outras a gente vai precisar pontuar. Não quer dizer que a gente vai dar sermão. De novo, a gente não está aqui para isso, tá? Mas a gente precisa tentar entender aquela pessoa. Por isso que a gente está numa comunicação empática, por isso que a gente diz que esse recrutamento ele é diferente. A gente está evitando aqui a todo custo o afastamento em que a gente coloca a pessoa de um lado e a gente do outro. A gente não quer o nós versus eles e esse conflito. A gente não quer isso. O que a gente quer é a pessoa que está sendo candidata e o recrutador, a recrutadora, no mesmo sentido, caminhando juntos para compor aquela vaga, para a pessoa poder começar um ciclo profissional e essa empresa ter alguém com quem contar para as atividades que está buscando estabelecer. É isso que a gente quer. E aí, a gente tem que trazer o foco para a questão central. Então, vamos supor que aquele candidato fale uma coisa muito controvertida, né? Traga algo muito dúbio, ou até mesmo uma questão ambígua ali. A gente tem que trazer o foco para a ação, tá? A gente vai trazer o foco para aquela questão. A gente nunca vai se colocar contra a pessoa. Então, às vezes a gente pede para ela contar uma história sobre um momento profissional que ela teve, e aí ela conta alguma coisa em que ela fala, por exemplo, mal dos colegas do trabalho que ela teve, ou da liderança antiga, ou da empresa em que ela esteve. E para muito além de colocar o foco na pessoa, se o que a pessoa fez foi bom ou foi ruim, a gente deve trazer o foco para a questão, para a ação, para a problemática. O que estava sendo falado naquela situação? Né? Como que você vê essa postura? Como que isso foi para você? Né? Você ainda agiria dessa mesma maneira hoje? Porque as pessoas mudam também. Então é importante que a gente situe a entrevista, alguns comentários que são feitos na entrevista, nessa perspectiva de entender o que aquela pessoa está querendo transmitir com aquela informação, tá? Não dá para deixar as informações na presunção. O que ela quis dizer com isso foi... no trabalho remoto é muito comum que as pessoas digam, é porque trabalhar de casa dá mais trabalho. E aí eu sempre pergunto para quem está sendo entrevistado, em que sentido ela está dizendo sobre isso? Como você percebe que o trabalho em casa ele é o maior, ele aumenta em relação ao trabalho presencial? E tem vários tipos de resposta. Tem gente que diz, não, é porque o tempo que eu não gasto no transporte, eu gasto em casa com tarefas domésticas com a minha família. O tempo é maior em casa porque eu consigo focar mais. Então, a minha sensação de trabalho, minha produtividade é maior. Outra resposta, vai para outro caminho. Não, o que acontece é que em casa eu fico muito ansioso ou ansiosa, e daí eu interrompo várias vezes a minha atividade para resolver as coisas de casa.
outro direcionamento para a resposta. Não, é que eu digo que eu trabalho mais de casa porque em casa eu estou em casa e trabalhando ao mesmo tempo, porque o espaço que eu uso para trabalhar é na minha sala, e daí isso mentalmente para mim traz uma sensação de continuidade daquele trabalho, ainda que eu não esteja trabalhando. Então tem uma questão mais psicológica. Percebem que são 4 respostas totalmente diferentes para a mesma questão do em casa parece que eu trabalho mais? E a gente precisa investigar um pouco, perguntar mais. Como eu disse, tendo foco para a questão, para tentar entender o que a pessoa está dizendo com aquilo. Não é para eu presumir, ela disse isso, que ela trabalha mais em casa, porque essa pessoa está o quê? Né? Lembra, cada um é um, a gente quer dar voz àquela pessoa, a gente quer ouvir o que ela tem a dizer. Vamos perguntar. Uma forma tranquila, mas para você como que isso funciona? Na tua percepção, como que é essa questão do trabalho ser alongado, trabalhar mais em casa? Por que você acha que acontece isso? E vamos ouvir, né? Então é isso, a gente não está ali para agradar, mas também não é para julgar as frases antes de tentar entender um pouco mais. A gente tem que perguntar. E isso, perguntar querendo ouvir, perguntar querendo saber por que aquela pessoa está dizendo isso, né? E aí, às vezes, a gente vai entender também que aquilo não é condizente. A pessoa, por exemplo, que quer interromper o trabalho o tempo todo para fazer outra coisa em casa, talvez ela tenha dificuldade no trabalho remoto. Talvez o trabalho remoto não seja o melhor para ela mesmo, né? Talvez ela seja um trabalho híbrido, talvez um trabalho presencial. Enfim, há situações e situações. Então, às vezes, a gente vai ter que trazer algum limite também ali, mas não é para desqualificar ninguém. Isso é algo que a gente preza muito e eu quero reforçar esse ponto aqui, que é a questão do respeito. A gente vai respeitar todo mundo que for conversar com a gente. A pessoa está se dispondo e se prontificando a contar da vida dela, a se expor. Ela quer trabalhar, ela quer a vaga, mas ela está ali numa exposição. E a gente tem que respeitar aquele tempo, respeitar aquele momento do candidato. Isso não quer dizer que a gente vai, então, aceitar qualquer coisa, mas também a gente não está ali para desqualificar ninguém. Algumas entrevistas têm partes em outros idiomas, eu já passei por entrevistas assim. E eu me lembro de ter feito uma entrevista há muitos anos atrás, em que pedia para falar algumas coisas em inglês, para contar do meu currículo em inglês. E daí eu comecei a fazer isso, mas claramente não era o que a pessoa esperava, na forma ou na linguagem adequada. E eu me lembro desse entrevistador, na época, ele repetir tudo que eu tinha dito para tentar mostrar como é que eu deveria ter feito. E aquilo foi gerando um constrangimento, porque ele estava querendo corrigir. E eu lembro que a intenção pode ter sido boa, sabe? A gente também tem que pensar que a pessoa está tentando ajudar, tentando mostrar, olha, aqui seria a forma correta, trazendo um feedback, isso é legal. Mas a gente tem que pensar em como a gente gostaria de ser recebido. Será que a pessoa chegar e repetir tudo o que você falou, mostrando que não foi bom o suficiente, é acolhedor? Né? Então fica aí para a gente pensar em algumas situações como essa. Essas são só exemplos, né? Vão ter pessoas que vão, por exemplo, apresentar posturas contrárias à empresa, você já sabe disso. E aí a gente pensar um pouco, por exemplo, se você está fazendo um processo seletivo com uma empresa de refrigerante, você vai falar contra os refrigerantes, porque você quer uma coisa mais saudável, refrigerante. Será que aquilo ali tem pertinência, né? Mas também não vai caber o entrevistador falar, poxa, mas você veio aqui fazer entrevista para uma empresa que você já sabia que não era, né? Então, a gente vai dar o limite, mas não precisa desqualificar, a gente não precisa desrespeitar. A gente pode reduzir a entrevista, a gente pode conduzir para outro lado, mas há sempre conversas difíceis a serem feitas, porque a gente está impondo limites, ao mesmo tempo se colocando ao lado da pessoa e não presumindo. A gente precisa entender o que aquela pessoa tem a dizer e não o que a gente acha que ela está dizendo com o que ela tem trazido naquela resposta. Bom, se você gostou desse tópico, se você gostou desse módulo, te espero no próximo. A gente já passou da metade, agora você já está avançando bem, você já está bem afiado e afiada aí para a gente fazer um recrutamento empático. E o próximo tema que a gente vai ver, vou te dar um spoiler aqui, clareza e transparência. E aí, vamos lá falar disso? Te aguardo no próximo vídeo.